Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, estamos aqui novamente, eu e Cadu Siqueira, estrategista-chefe aqui do BTG Pactual, para a gente falar com vocês da visão, né, do banco em relação ao mercado de ações e, obviamente, também falar principalmente das principais teses de investimento que a gente está trazendo agora para o mês de fevereiro de 2022. Bom, como sempre, um prazer, satisfação ter Carlos Eduardo Siqueira aqui com a gente, direto das nossas dependências de Nova York. E aí, Cadu, tudo bem? Fala, Bruno, tudo bom? Prazer é todo meu de estar aqui de novo com você e com os nossos ouvintes aí para discutir um pouco mais sobre o mercado brasileiro e o que tem acontecido ultimamente, como é que a gente está vendo as oportunidades aí para frente. Boa, legal. Bom, acho que a gente já começa com a frase emblemática, diria aqui, do relatório, né? Para quem depois, obviamente, quem quiser, pessoal, o link dos relatórios vai estar lá nos comentários aí, poxa, dê uma olhada. Mas tem lá, vou começar com a frase já provocando aqui, Cadu, para dar aquele kickoff. Carteira teve bastante movimentação. Frase emblemática: compre Brasil, muito já está precificado. E aí, obviamente, a gente pode aqui agora já começar com esse tema, né, de pano de fundo. Muita coisa veio para o preço, né, Cadu? E, obviamente, o início do ano também, acho que até a gente pode até falar um pouquinho do próprio desempenho, né, de mercados emergentes como um todo, acho que trazem muito dessa mudança de visão agora para o mês de fevereiro, né? Exato, Bruno. Eu acho que a gente, assim, o Brasil já estava barato, né, no final do ano passado, e a impressão e o que acho que se consolidou aí ao longo de janeiro é que, de fato, já tem muita coisa no preço, né? A gente, as taxas de juros de longo prazo já estão bastante altas, que já refletem essa preocupação com a situação fiscal do país e com as eleições que vem pela frente. A vantagem nossa é que a gente já está tomando medidas, por exemplo, para combater a inflação. A nossa inflação já chegou aí no pico, a gente acha pelo menos que chegou no pico recente em 10%, e o nosso juros de curto prazo vem subindo rapidamente também para começar a conter essa inflação, enquanto que outros países ainda vão começar os seus processos de aperto monetário para controlar a inflação que é alta não só no Brasil, mas em outros lugares. Então, acho que o Brasil está um pouco mais na frente nesse sentido. Eu acho, de novo, que muita coisa foi precificada nos juros de longo prazo. E se a gente olhar o valuation de ações do Brasil, hoje a gente está negociando a 10 vezes e meia PI, 12 meses para frente, que é basicamente 2022. E isso é um desvio padrão abaixo da média histórica, um pouco abaixo, um desvio padrão abaixo da média histórica. Eu acho que é mais interessante até quando a gente olha o prêmio para ter ações, que é o inverso do PI menos o juro real de 10 anos, a gente vê o spread acima de um desvio padrão, acima da média histórica, quer dizer, um spread gordo, e apesar do juro real estar bem alto. Então, normalmente o que acontece quando o juro real sobe muito, a bolsa tem que, o prêmio acaba diminuindo porque o juro subiu. Mas nesse caso, o juro subiu e ainda assim o prêmio é bastante confortável. Então me parece que realmente tem muita coisa no preço. A nossa expectativa é que, e aí já entrando um pouco em cenário político, eleitoral, fiscal, é óbvio que tem riscos, mas a gente começa a achar que, à medida que a gente fosse aproximando da eleição e o cenário eleitoral fosse consolidando, talvez o mercado fique menos nervoso, quer dizer, as opções vão ficar mais claras, né, vai ficar mais fácil precificar o que vem pela frente. E eu acho também que qualquer candidato desses que estão concorrendo com mais chance de ganhar, que vença, deve ter um comportamento, do ponto de vista de política econômica, um comportamento responsável. Então, acho que com isso o risco deve diminuir, o risco político eleitoral diminui, o risco de uma maluquice fiscal também deveria diminuir, e com isso o juro real deveria ceder, favorecendo as ações, né? Por isso a gente está um pouco mais animado com o Brasil. Tem até tá dando um preâmbulo rápido aqui, sem entrar muito na discussão específica, mas até o próprio Chile, né? Acho que o mercado, né, acho que os investidores deveriam olhar um pouco do que aconteceu agora na história recente agora das eleições chilenas, né? De como, né, o candidato que foi eleito, ele já começou na formação do seu gabinete um pouco nessa linha, né, Cadu? Né, e migrando mais para o centro quando a gente olha para a discussão de formação de política econômica, né? Então essa história, eventualmente, óbvio, a história, né, o futuro vai dizer, mas eventualmente pode ser alguma coisa que se replique por aqui, né? Eu acho o Chile um bom exemplo, realmente. É um candidato que era um candidato bem de esquerda até, e com um discurso talvez
mais agressivo até do que o nosso candidato mais à esquerda. E na hora que ele assumiu o governo, ele construiu um governo de coalizão, né, mais ao centro. Então, acho que é um bom exemplo. E acho que se a gente olhar a nossa história política eleitoral recente, né, depois da redemocratização, a gente sempre teve presidentes que se moveram mais ao centro, né, independentemente da linha ideológica original deles, eles acabaram para governar se movendo para o centro. Obviamente que tiveram governantes melhores e piores, e talvez alguns governantes tenham feito governos muito ruins, mas não porque tiveram um posicionamento muito radical, né? Foi mais incompetência do que radicalismo no posicionamento do ponto de vista de política econômica, né, eu acho. Boa. E aí já falando um pouquinho, né, de alguns nomes, que aliás, né, são alguns, né, nesse mês, né, são alguns vários nomes aqui para a gente trazer pro papo. Vamos deixar o melhor para o final? Vamos deixar. Então vamos lá. A gente fez algumas mudanças aqui na carteira, né? Aqui vou falar. Você trouxe Multiplan para a carteira, né? Junto com o Redditor, né? Multiplan, imagino que muito na linha, né, da própria. A gente tinha o Iguatemi acabou indo para a carteira de small cap, mas eventualmente uma questão mais até de performance relativa, né? Cada me corrija se eu estiver errado. E Redditor teve um sell-off recente bem significativo, né? Chama atenção depois do movimento do mercado, né? Então, nesses casos, eu acho que assim, Multiplan, a nossa decisão foi, a gente quer manter a exposição ao consumo e de preferência consumo de alta renda. Então, isso foi uma coisa que a gente não mudou. A gente manteve nosso portfólio com essa exposição ao consumo de alta renda. Então, você vê que a gente manteve Arezzo, que é um representante desse consumo de renda mais alta. Por que a gente mantém renda mais alta, consumo de renda mais alta? Porque normalmente ele é menos sensível à inflação em alta, ele é menos sensível a juros em alta, né? As pessoas com dinheiro, elas são menos sensíveis a esses cenários. Então, a gente manteve Arezzo e Iguatemi. A razão pela qual a gente moveu o Iguatemi do Tencin para o Small Caps e colocou o Multiplan no lugar é que o Iguatemi tem pouca liquidez. E eu acho que hoje o cenário, ainda mais com o cenário de investidor estrangeiro vindo para o Brasil, esse investidor ele precisa de ações mais líquidas. Então o Multiplan também são shoppings de mais alta renda. Então, na hora que a gente trocou Iguatemi por Multiplan, a gente manteve a mesma exposição que a gente gostaria de ter a consumo de alta renda, só que com o papel mais líquido no Tencin, e a gente passou Iguatemi para os small caps, que aí sim tem papéis com menos liquidez. Então, a gente manteve exposição a esse consumo de alta renda nos small caps também, e a Iguatemi indo para lá, e no Tencin a gente fez essa troca por causa de liquidez. No caso de Redditor, foi um debate ótimo até. A gente ficou debateu bastante entre colocar Redditor e colocar Hapvida, que é um papel que hoje eu acho que tem até uma visão de certa forma consensual no mercado de que é uma excelente opção. E de fato até olhando assim médio e longo prazo, acho que a Hapvida é um excelente papel para ter. A gente só achou que teve uma performance relativa de Hapvida muito melhor que de Redditor. Então, Redditor underperformou Hapvida bastante nos últimos 3 meses. E há um papel líquido também, agora com valuations um pouco mais melhores, né, um pouco mais barata. Ela continua sendo cara, mas não tão cara quanto era. E a gente acha que esse call pode funcionar muito bem à medida que juros de longo prazo começam a ceder. Então, é uma boa operação, grande, líquida, com uma série de oportunidades de M&A que tinha tido um sell-off muito grande nos últimos meses. Por isso, a gente acabou optando por Redditor no Tencin ao invés de Hapvida. Até legal você comentar isso, só fazer recapitular aqui rapidamente, né? Aqueles principais temas, né, que você já tem batido se não estou enganado, acho que desde outubro do ano passado, a carteira tem se movimentado, né, tem ali orbitado dentro desses 4 grandes temas, né? Juro alto / proteção à inflação, a questão de commodities metálicas, né, / desvalorização do próprio real nesse aspecto. A questão de preço de energia, petróleo no caso, né, forte, resiliente, aí tem algumas derivadas de açúcar e etanol que estão hoje mais na small cap, e o varejo de alta renda que você bem comentou, né? Então é importante falar isso só, pessoal, porque assim, dentro da carteira, se a gente for olhar, essas 4 temáticas, elas seguem sendo perseguidas, né? Os nomes mudam, invariavelmente, tem alguma coisa talvez um pouco mais ligada a uma geração, né, de alfa, né? No caso né, uma coisa mais tática, mas no caso da própria Redditor, né, alguma coisa mais nessa linha, caiu demais, faz sentido. Mas essas 4 grandes temáticas, elas continuam permeando aí a maioria das alocações da carteira. E aí já seguindo nessa linha, né,
A gente, né, nessa linha de proteção à inflação aqui, né, nomes um pouco mais defensivos, Energisa e TIM voltam, né, já tiveram na carteira lá no passado, Energisa até recentemente, mas enfim, então reaparece na própria carteira Tecin. A Energisa, eu acho que mais nessa linha da própria proteção de inflação, taxa, né, TIR, taxa interna de retorno, né, a real, né, bastante elevada, e TIM tem a própria discussão também de consolidação do setor, né, Cadu? Exato. A gente, quando fez a opção por Energisa, bom, há um tempo já a gente vem assim, querendo e olhando para o setor de utilities e buscando nomes para ter no Tencin. A gente teve alguns meses, não em janeiro, mas em dezembro em novembro a gente vem com alguma exposição ao setor de utilities. A gente havia reduzido essa exposição em janeiro. E o valuation dessas empresas está realmente muito atraente, né? Você pega uma Energisa, por exemplo, que é uma empresa de qualidade, uma distribuidora de qualidade, negociando com uma taxa interna de retorno real de 12%, quer dizer, com um prêmio bastante grande para as taxas de juros reais, né? Para a NTNB, por exemplo. Então, o que a gente imagina que possa acontecer, e esse call que a gente está cada vez mais confiante de que já tem muita coisa embutida no risco, no preço, nesses juros de longo prazo, a gente acha que à medida que esses juros de longo prazo começar a ceder, empresas com esse tipo de retorno real deveriam performar bem, né, para reduzir, para evitar que a TIR interna fique ainda maior. Então a gente acha que isso a gente espera que isso aconteça, quer dizer, à medida que o juro longo feche, essas empresas tenham uma performance boa. A gente acha que a Energisa, olhando nas nossas opções no setor, era a opção ideal para ter aqui na carteira. De novo, enfim, uma TIR real de 12 é muito, muito atraente, né? No caso de TIM, também é um papel barato. TIM negocia 3,7 vezes EBITDA. Só para vocês terem uma ideia, Vivo, que é o outro comparável dela aqui no Brasil, negocia 4 vezes e meia. América Móvel no México a 6. Empresas de telecom pelo mundo afora negociam um pouco acima de 6. Então, elas já negociam um múltiplo bem barato. E agora a gente está tendo, acho que a gente espera que agora em fevereiro, o CAD finalmente aprove a compra da Oi Móvel pelas 3 operadoras de telecom no Brasil, a TIM, a Vivo e a Claro. E o deadline do CAD, na verdade, é no meio de fevereiro, então tem que dizer o que acha, ou aprova ou nega. Né? A gente acha que a chance de aprovar é grande, e a TIM se beneficia muito da transação. Né? A TIM, até por ela ser uma empresa menor do que a Vivo, do que a Claro, o benefício das sinergias geradas é muito mais relevante para a TIM do que para as outras operadoras, né? Então a gente tem a expectativa de que aconteça agora, sinergias grandes e tal, então a gente achou que valia a pena ou faria sentido a gente ter um papel como o TIM no Tencin para aproveitar o fluxo de notícias positivas que deverão vir com a aprovação do CAD para a transação. Boa, legal. E aí, dado que a gente deixou o melhor pro final, né? 2 grandes nomes, né, no jargão do mercado, 2 large caps, voltam para a carteira depois de algum tempo. Uma delas nem tanto tempo assim, a outra já tinha um tempinho. Bom, vamos começar da primeira. Vale volta para a carteira. Acho que tem muito da própria discussão, né, da margem, né, da própria postura de China, né, mais pró-estímulos, né, o próprio mercado de minério de ferro já recuperou bastante. Minério de ferro não tem uma oferta significativa e Vale deveria ser um veículo assim, não diria ideal, talvez seja um pouco, mas sim, um excelente veículo para surfar esse momento, né, Cadu? Então, a gente começou a ver o preço de minério de ferro voltando a subir, né, na China. Parece que tem uma decisão do governo chinês de voltar a investir em crescimento em grandes obras de infraestrutura e de construção civil, que são muito intensivas em aço, então, portanto, em minério. Então, parece que essa mudança pode, já fez com que os preços de minério acelerassem e a Vale acabe se beneficiando diretamente disso. De novo, numa ação que é barata, ela negocia 3,2 vezes EBITDA, então relativamente barata, e que tem pago de bastante dividendos. Então, esse preço de minério para cima vai gerar um fluxo de dividendos forte, no papel que já é barato. E a gente acabou, na verdade, Bruno, se a gente for perceber ali, eu acabei tirando nesse movimento, eu tirei Suzano, que também é um call de commodities globais, só que eu achei que, na minha visão, a Vale está mais barata e tem uma dinâmica de preço mais nova, né, de preço para cima mais nova, apesar do papel celulose também estar subindo. E a gente também tirou Gerdau. Então a gente acabou reduzindo um pouco até a nossa exposição cambial, que eu acho que é um outro efeito, fator nessa nossa confiança maior
de que as coisas no Brasil tendem a melhorar, né? Então a gente está diminuindo um pouco a nossa proteção cambial e adicionando um nome que a gente acha que o preço de minério de ferro, a subida recente no preço de minério de ferro pode ajudar, né? Então foi um pouco essa a nossa estratégia, o nome com liquidez, enfim, acho que essa foi a nossa ideia aí. Manter alguma exposição cambial, mudar de commodity, né, de papel celulose para minério de ferro, mas na margem reduzir a exposição cambial. Legal. E aí, para fechar, né, dentro de uma temática que é o preço de energia, ali, o preço do petróleo ainda forte, mas a gente tinha PetroRio nessa carteira e sai PetroRio e entra Petrobras. Petrobras, depois de algum tempinho aí, volta para a carteira e volta com a posição até na maior posição da carteira nessa virada de mês. Um ativo que é indiscutivelmente barato, né, quando a gente compara o múltiplo EV/EBITDA, enfim, estava até olhando recentemente o próprio desconto dela do múltiplo EV/EBITDA contra as próprias majors lá fora, né, está no maior patamar dos últimos 10 anos, se eu não estou muito enganado. Obviamente é essa questão da seara política, né, Cadu? Então como é que a tua visão, né, para equilibrar essas discussões? Bruno, então, acho que é exatamente isso. A gente quis manter o nosso call em óleo, em petróleo, que é um call que a gente já vem fazendo há algum tempo. A gente tem tido exposição tanto no Tensim quanto no Small Caps de alguma empresa de petróleo. A gente tem no Tensim, a PetroRio, e no Small Caps ainda tem a 3R. E a gente vinha optando por fazer essa exposição a petróleo nessas outras empresas, evitando Petrobras, né, no fundo, por causa do risco político que você mencionou e tudo mais. Mas a gente chegou num ponto que eu acho que, primeiro, o valuation é muito atraente, né? A gente está falando de uma empresa negociando a 2,3 vezes EBITDA, que a gente já tem muita coisa no preço. O pagamento de dividendo dela é muito forte, a gente está falando de dividend yield na casa de 19% para esse ano, que é bem atraente. E aí eu tenho um pouco de uma aposta aqui de que, mesmo que tenha uma mudança política no país, que quem quer que esteja à frente do país a partir de outubro, ou a partir do início do ano que vem, na verdade, que tenha uma política responsável com relação à Petrobras, né? Então, mas enfim, tem muita coisa no preço, a gente achou que está muito barato, geradora de caixa, crescendo bem, produção forte, a gente cedeu aí, jogou a toalha, assim, né, que jogou a toalha, mas a gente estava preocupado, a gente começou a achar que, acho que tem muita coisa no preço, vamos de fato mudar para a Petrobras, que é o ativo mais líquido e que pode receber mais investimentos. Boa, fechado. Bom, pessoal, então nesse mês a gente tem a carteira Tensim, que são os ativos mais líquidos, a carteira de Small Cap, que de novo tem essas mesmas temáticas, grandes temas que a gente comentou agora anteriormente, refletidos lá na carteira de Small Cap, só relembrando, juros alto / proteção à inflação, temática de varejo, na exposição ao varejo de alta renda, consumo de alta renda, preço de petróleo mais alto por mais tempo e também a questão de commodities metálicas / desvalorização do real. Uma novidade nesse mês, tem carteira de dividendo, na carteira trimestral. A gente, para ser coerente com as outras carteiras, a gente expandiu o número de ativos nessa carteira, a gente saiu de 5 para 10 ativos, então agora todas as carteiras, né, trabalham com essa quantidade de ativos. Também, obviamente, tem um benefício da própria diversificação setorial, né, passa a ser mais diversificado nessa linha. Então dá uma conferida lá, também tem carteira de dividendo no próximo trimestre. Caso Eduardo Siqueira, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelo teu tempo. Pessoal, as carteiras estão todas aqui, os links estão aí nos comentários aqui desse vídeo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever, ativa o sininho e a gente encontra vocês no próximo vídeo, no próximo mês. Um abraço, pessoal. Valeu!